Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo aqui te contar que Andrés Nicolás D'Alessandro foi para a entrevista coletiva desta sexta-feira. Sim, o Inter, numa iniciativa muito bacana, está retomando, pelo menos uma vez por semana, o contato do clube com a imprensa, para que o D'Alessandro fale. Semana passada foi o presidente, numa próxima pode ser um jogador que vai ficar lá por cerca de meia hora conversando com os jornalistas, e é óbvio que você, torcedor, ficará assim mais bem informado sobre as coisas do clube. E tudo que eu falar agora é um resumo da entrevista de 38, 40 minutos do D'Alessandro conversando com os repórteres. Esse vídeo é pra KTO. Quer brincar e te divertir? Vamos na KTO. Tô com o site aqui aberto, ó. 1.4 tá pagando o Inter contra o Vitória no próximo domingo, 6h30. O empate tá pagando 4.2 e o Vitória tá pagando 7. Ninguém aqui vai apostar no Vitória, né? Vamos apostar no Internacional. Deixa eu colocar aqui, ó. Se tu botar, faz um criar aposta. Vitória do Inter com, deixa eu ver aqui, ambos marcam. Vitória do Inter com ambos marcam tá pagando 3.8. Só tem que o Inter vencer e botar ambos marcam. O resultado correto, deixa eu colocar aqui um 3-0 Inter, 9,50. 3-0 Inter tá pagando 9,50 na KTO. Quer brincar e te divertir? Pra apostar que o Inter vence, ou que vai ter ambos marcam, ou que vai ser vitória de goleada colorada? KTO.com, te cadastra lá com o código JBFilho. 3-0 tá pagando 9,50. Tá bom, hein? Eu acho que o Inter vai fazer uma goleada, um resultado tranquilinho assim no Beira-Rio. Gente, vamos lá. O D'Alessandro falou várias coisas, entre outras que ele não quer, disse que não gosta de ficar voltando ao passado, mas ele precisa, de vez em quando, olhar e ver o seguinte: como é que nós ganhamos títulos? Qual foi a base, qual foi o segredo para ganhar título? Ele disse, foi a base do time sendo mantida. Quando ele desembarca aqui em 2008, tinha uma base de 2006. E eles foram campeões em 2008, 2009. Ah, mas como é que foi campeão em 2010? Já com um time um pouquinho alterado, um pouquinho modificado? Com a mesma base de time, mantendo alguns jogadores que estavam ali por muito tempo. E ele acha que isso foi perdido um pouquinho no Inter. Tá faltando os jogadores ficarem mais tempo no clube para se identificar com o clube, para se identificar com a torcida. Tem que recuperar isso. E a ideia a partir de agora é esta, que os jogadores permaneçam mais. A direção tem que fazer o atleta gostar de estar aqui, gostar de se identificar com a cultura colorada, se identificar com o torcedor, entender como é que se atua aqui no Rio Grande do Sul, que é diferente, né? Até disse, ó, não é qualquer jogador, não basta ter técnica, tem que ter raça, tem que ter um pouquinho mais, tem que ter alguma pegada mais gaúcha. E isso ele quer, que não é situação assim, o Inter, vamos lá, do próprio presidente Barcelos, e aqui não é só sobre essa gestão, mas é também sobre ela, né? Vale para outras também. O Inter assim, montava um time e não ganhava, tirava. Montava um time e não ganhava, tirava. E aí toda hora tá refazendo o time. O que o D'Alessandro tá dizendo? Não, é para manter esse time. Mantém os caras aqui, os bons, e vai só complementando uma outra peça para manter essa identidade. O Inter, segundo ele, tem a obrigação de pelo menos brigar por coisas grandes todos os anos. Ah, mas disputou uma Copa do Brasil em 19, foi vice-campeão brasileiro em 21, mas precisa mais. Precisa mais, tá disputando, toda hora tá chegando. O seu papel, e eu acho interessante, ele disse, olha, o papel dele é mostrar para os jogadores que eles precisam ter a mentalidade que o Inter está tendo quando teve essa arrancada. Ele disse assim, se os jogadores acharam o seguinte, não, nós já conseguimos, tá tudo certo, agora tá 3 pontos do G4, ali a gente tá ali, tá na boca do túnel e tal, aí já não dá. Não dá para esquecer o que fez o Inter chegar nesse bom momento. E o seu papel é ficar mostrando isso para os jogadores. E também acalmar as coisas como quem diz assim, olha, há 2 meses ninguém aqui prestava. Agora, não é todo mundo fenômeno. Nenhuma coisa nem outra. Então, mantém aquela situação de, né, ser tranquilo. Ele tem conversado muito com os jogadores, disse que o fato dele ser ex-jogador e ex-jogador do Inter ajuda, que já foi jogador de futebol e sabe que tem diferença. Vai um dirigente conversar com um cara normal, aquele dirigente clássico, ou um ex-jogador, o atleta tem mais a condição de ouvir, porque ele sabe assim, pô, esse cara já teve no meu papel, ele sabe exatamente o que eu tô pensando, ele sabe como é que é ser jogador. Então isso, ele acha que o fato de ter vivido no vestiário do Inter por tanto tempo tem ajudado. Na prática, e eu achei bacana essa comunicação para o torcedor colorado, o Dali disse assim, o seu trabalho é chegar cedo, tá sempre com os jogadores, respeitar o espaço deles e dar confiança. Ele disse, olha, às vezes ele via os jogadores do Inter sem confiança, o Inter que tomava gol e se abalava, e que isso agora não tem mais, que isso agora não tá mais acontecendo. Então o seu trabalho é, às vezes tem que respeitar, ele disse assim, ó, eu vejo jogador,
Eu sei, como eu sou ex-jogador, né, no caso ele, que o cara, ó, agora tem que ir lá, tem que falar, ou não, respeita o espaço do cara, deixa ele pensar um pouquinho. E isso dá liberdade até pro jogador entender, como ele sabe todas as fases, ó, às vezes ele cobra, às vezes ele não cobra, ele diz, cara, ele já entendeu, tá tudo certo, às vezes tem que dar o apoio, tem que ajudar. Um ponto importante, ele mesmo pediu para falar sobre o Paulo Paixão, do quanto que o Inter conseguiu fazer a melhoria física que precisava, que o Inter, o vestiário tá vendo isso, que os jogadores estão numa melhora física impressionante, que o Paixão, ele é um cara que melhorou essa parte física e não tem como que falar dele como preparador, mas que também auxilia nesse fato de estar sempre com os atletas, de conversar, de não deixar... O Paixão é aquele cara que, ele vê ali um bolinho de caras que estão insatisfeitos, ele já chega, o Dali não falou isso, tá? É por minha conta, mas eu sei que isso acontece. Pô, ele viu que aqueles caras, ele já chega, o que é? Qual é o problema? Vamos resolver aqui, papapá. O Paixão tem esse tamanho, essa liberdade e tudo mais. Um bastidor bacana. Depois do jogo contra o Bragantino, os atletas se reapresentaram, todo mundo cedo, 8 da manhã tinha que estar no CT, e ele disse, os caras estavam inconformados, dizendo assim, tinha que ter ganho, tinha que ter ganho. E esse fato não é aquela questão, não, o Inter saiu para jogar 2 jogos fora, ganhou um, empatou outro, o saldo é positivo, não. Os atletas sabiam que poderiam ter ganhado, ficou um gostinho de que dava para ganhar, e que a partir de agora não tem mais essa situação de se conformar. Claro que vai entender o resultado, respeitar, é um Bragantino de alto investimento, fora de casa e tudo mais, mas o Inter não vai achar, empatamos, tá bom, não dá pra falar nada. Os caras estão nessa irresignação. Entre os elogios, está que o Inter hoje consegue jogar com posse de bola, sem posse de bola no contra-ataque, ele disse assim, o Inter às vezes marca no campo de ataque, pressionando alto, às vezes fica sem a posse de bola, mas é muito rápido, muito ligeiro nesse contra-ataque e consegue fazer isso também pela parte física que o Paixão deu lá. Então o Inter tem repertório, né? O Inter do Roger, que conseguiu, ele até disse, o Roger, os jogadores demoraram um pouquinho para comprar o jeito do Roger jogar, mas quando eles conseguiram entender o jeito que o Roger queria, e principalmente também teve essa evolução física porque era preciso, o Inter os caras confiam plenamente no que o técnico tá dizendo, sabe? Hoje é para marcar lá em cima, marca-se lá em cima. Não, hoje a gente vai ficar sem a bola, mas vai jogar no contra-ataque. E o contra-ataque do Inter tá funcionando, né? Então, e tudo isso ajuda cada vez mais. Domingo, contra o Vitória no Beira-Rio, esse jogo que eu falei aí na KTO e que eu tô otimista, tô botando 3-0, ele falou, não é pro torcedor ir pro Beira-Rio achando que vai ser jogo fácil, que 5 minutos tá resolvido, já tem gol e tudo mais. Ele falou, não, esse é um dos jogos mais difíceis. O Vitória, ele está cada vez mais difícil porque os adversários estão vendo como é que o Inter joga, como é que o Inter marca, como que o Inter sai pro ataque e tal, e o cara vai ver e vai tentar marcar. Mas o Roger tem também essa característica de, ele estuda o adversário e pensa, bom, o adversário joga assim, eu vou jogar assado. Então o Inter tem essa capacidade de mutação, né? Como a gente falou, às vezes contra-ataque, às vezes tem a bola, às vezes não tem, às vezes marca lá em cima, às vezes não, e isso ajuda. Um ponto importante foi sobre o Grenal. D'Alessandro, especialista em Grenal foi questionado sobre isso e ele falou, olha, o jogador que chegar aqui tem que saber o valor do Grenal. Ele tem que saber esse valor. Mas o atleta também tem que pensar e focar no internacional. Ele disse assim, o que acontece do outro lado, a gente tem que olhar. O Inter tem que olhar, tem que saber o que está acontecendo lá. Mas é só olhar. Se o adversário estiver pior, é melhor. Mas essa piora do adversário, que claramente é o caso agora, ele tem que dar força pro Inter, não pode relaxar. Não pode pensar, o adversário tá pior, então a cobrança vai ser menor para cima de mim. Não. O Inter acha que isso tem que ser. Ele falou, se o outro lado estiver pior, isso tem que ser um incentivo e não um relaxamento. Então o Inter, tá vendo que o Inter vê que o Grêmio não tá bem. Mas o Inter vai numa linha de, isso tem que nos motivar. Dizer, eles estão mal agora que eu vou crescer. Para ficar uma distância maior ainda. Tem que incentivar e não relaxar. E esse é o recado sobre o Clássico Grenal. Tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.